Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais uma edição especial do nosso Boletim Teletime, gravado diretamente aqui dos estúdios da ConnectWay, no Encontro Nacional da Brint, que está acontecendo essa semana em São Paulo, um evento imenso, com uma movimentação muito grande, muitos provedores aqui, muita coisa interessante acontecendo, mas a gente tem hoje um convidado super especial, Fabiano Busnardo. O Fabiano é CEO e fundador da Unifique, um dos principais players de banda larga no sul do país, um dos principais players regionais, agora entrando também no 5G, pela primeira vez participando desse nosso podcast. Fabiano, obrigado pela tua participação, obrigado pela presença. E vou começar te colocando na fogueira, pedindo para que você fale um pouco sobre a estratégia do 5G. Afinal de contas, a Unifique já está lançando, já está com o produto na rua. Como é que está sendo essa transição de ser um player de 5G, um player de fibra, para ser um player de 5G? Tá bom, boa tarde, Samuel, obrigado aí pela oportunidade da gente poder estar aqui falando com a Teletime. Se passaram 2 anos e meio desde o leilão do 5G aproximadamente, e a Unifique fez um trabalho muito intenso para preparar essa plataforma. A gente tem uma excelente reputação na banda larga fixa e a gente quer tentar repetir esse mesmo efeito para os clientes no 5G, na telefonia móvel. E a gente, desde o final do ano passado, a gente então começou a lançar algumas operações em testes. Hoje a gente tem 3 cidades que nós fizemos cobertura, aproximadamente 110 mil clientes de móvel coberto. E a gente começou a fazer as vendas, estamos alinhando o nosso sistema, tivemos alguns desafios, montar uma plataforma móvel, começar do zero, eu diria que é algo assim, bastante impactante para a nossa organização. Tivemos que montar um time, estamos ainda complementando esse time, mas eu posso dizer para ti hoje com toda a segurança que a gente está bastante otimista com o futuro da nossa entrada da móvel. Eu acho que é uma tecnologia, eu costumo fazer uma analogia, assim, quando a gente entrou na fibra, na parte de B2C em 2016, os clientes não tinham muito aquele negócio de querer aderir à fibra para trocar o XDSL. O cara chegava e dizia, não, mas estou aqui com a minha banda larga aqui no par metálico, ela está me atendendo bem, não vejo necessidade de trocar, porque de fato naquele momento as aplicações talvez não tinham uma exigência e uma demanda tão grande. Um negócio muito interessante que 2 anos depois esse movimento virou completamente. Então, assim, todo mundo querendo comprar fibra, todo mundo querendo fazer upgrade na sua banda larga. Impressão que eu tenho que o 5G a gente vai ter um repeteco desse movimento. Hoje você não tem nenhuma aplicação no seu celular que você precise ter o 5G. O pessoal brinca que a principal aplicação do 5G hoje é o speed test, né? Exatamente isso, Mas eu tenho certeza que daqui uns 2 anos isso vai mudar. E aí a gente vai talvez entender o real significado do que o 5G pode entregar, uma alta performance, uma baixa latência, enfim, maiores capacidades para que os clientes possam realmente desfrutar dessa nova fronteira aí da comunicação. Vocês já estão em algumas cidades com 5G, principalmente em Santa Catarina, Agora, eu te pergunto, como você se diferencia dos grandes players, dos grandes operadores nacionais de 5G? Qual que é a proposta que faz a Unifique ser única? Assim, primeiro a gente mantém no nosso DNA a proximidade com o cliente, Então a gente, a grande maioria é maciça das nossas cidades, nós temos ponto de presença, ponto de contato físico com o cliente, ou loja, ou algum ponto de atendimento. Não obstante a isso, a gente também investe muito em tecnologia para que a gente possa automatizar e melhorar a performance dos atendimentos, afinal são milhares de atendimentos todos os dias. A gente também trabalha nessa linha. Nós acreditamos hoje que, apesar de aparentemente parecer que a cobertura móvel está atendendo plenamente, eu posso te assegurar que existem ainda centenas de comunidades que ainda estão desassistidas. Eu acho que nós temos nesse DNA, a gente começou lá
nos lugares de baixa densidade, lá com a parte da rede fixa, e acho que a gente vai poder dar essa contribuição. E aqui não é ser melhor ou ser diferente de uma Big Telco. Eu acho que a gente pode ajudar nesse ecossistema a complementar isso, porque o Brasil é um país continental que é muito difícil, os investimentos são muito grandes, a tecnologia sempre está numa velocidade muito grande, então é difícil também para a operadora cobrir todos os cantos. Então eu acho que a gente vai ser uma peça para fazer uma complementariedade nesse processo, né? Evidentemente que a gente vai atender as cidades também, então a gente está focado em fazer uma cobertura, eu diria, talvez um projeto um pouco mais audacioso, uma cobertura assim, um pouco mais abrangente do que a gente tem visto nas cidades que a gente tem feito os estudos de implantação, e com bastante capacidade. A bastante capacidade é natural porque o 5G é intrínseco dessa tecnologia ele disponibilizar isso, né? E você está com uma rede nova, então a rede tem toda a capacidade ainda disponível, né? Exatamente. Agora, a gente sabe que o grande desafio de grandes operadores regionais, operadores pequenos, MVNOs, todo mundo é encontrar um modelo de negócio que viabilize os investimentos que vocês estão fazendo agora. Você mencionou, eu acho que daqui a 2 ou 3 anos a gente vai começar a ver esses novos serviços aparecendo. Onde é que você vê esse serviço? Será que está no B2B? Será que está em redes privativas? Será que no próprio serviço ao consumidor a gente vai começar a ver mais streaming, mais serviço de valor agregado? Onde é que estão esses produtos que vão valorizar a banda larga móvel? Essa é uma boa pergunta, Samuel. Ela está valendo bastante dinheiro aí para quem tiver essas respostas, né? Mas, sem dúvida, as redes privativas deverão ter seu espaço. A Unifique já tem 2 cases em 2 grandes empresas do Sul, né? O que é o problema? O que impede isso de deslanchar desse momento? O custo. A tecnologia nova ainda não tem aquele escala que traga, então o pessoal está testando, está vendo que é muito bom, mas ainda precisa tomar um pouco mais de escala para os custos realmente ficarem mais competitivos e essa conta melhorar. Na parte do B2B, sem dúvida também, eu acho que a gente vai ter algumas aplicações, quiçá por redundância da rede fixa, acho que também aqui a gente está vendo como uma alternativa, né? Eu vejo pequenos negócios, por exemplo, que hoje são atendidos pela rede de fibra, eventualmente algum caso de problema, rompimento, existem alguns fatores que não estão sob nosso controle. Quem sabe o 5G pode vir aumentar a disponibilidade desses negócios. Da banda larga fixa, inclusive, da banda larga fixa, exatamente, com FWA. E para o B2C, eu acredito, né, em algum momento você não conseguia ver vídeos no celular. Sei lá, até o 3G lá, por exemplo. 4G possibilitou essa nova fronteira de você ter vídeos nos dispositivos aí, nos smartphones, né? Então, daqui a pouco, bom, tanto você terá vídeos com qualidade ainda superiores à que a gente tem hoje, mas aplicações na vida real, o cara vai poder estar, sei lá na rua fazendo uma transmissão ao vivo, você vai poder fazer isso com uma transmissão ao vivo com o 5G com uma qualidade, com uma garantia, com uma latência muito superior, que hoje talvez o 4G tenha uma certa dificuldade para conseguir entregar isso. Do ponto de vista técnico, me disseram que você foi um maluco que resolveu desenvolver o seu próprio BSS para atender o 5G, é isso mesmo? Exatamente. Assim, empresa... maluco no bom sentido, tá? Não me leve a mão. Que o que acontece? Esse ecossistema do mundo da móvel, ele sempre foi composto por gigantes. Então, tipicamente, as soluções que são desenvolvidas para esse ecossistema, normalmente é para atender dezenas de milhares de clientes. Isso são soluções, muitas vezes, inalcançáveis, porque assim, a gente quer montar um produto que também tem que ser competitivo. Então, a gente precisa ter esse custo muito bem controlado e a gente também está trazendo o que a gente acredita. Por exemplo, nós não vamos investir no celular pré-pago. A gente acha que isso já é coisa do passado. A gente está investindo num aplicativo onde o cliente vai ter lá o seu cartão de crédito, talvez outros meios de pagamentos daqui a pouco, e ele vai funcionar hoje como ele contrata um Netflix ou como ele pega o Uber, ele vai poder fazer o uso da conta dele, vai poder acompanhar em real time. A gente acha que isso
na nossa modesta opinião, é o futuro. Espero que o futuro chegue e a gente esteja A ideia certo. de ir para uma operadora digital, né? Esse é o grande, talvez o santo grau aí, quando a gente fala do mercado de telecom. Falando um pouquinho do serviço fixo. A Unifique se consagrou como um player de fibra relevante, atuando em mais de 250 cidades no sul do país, 1,5 milhão de assinantes, enfim, uma operadora já com um certo porte. Aliás, 1,5 milhão não, acho que eu falei o número errado. 750 mil. Isso, eu dobrei aqui, tá? Mas ainda assim... Mas a gente chega lá também. Ainda assim é uma operadora muito relevante. Como é que você está vendo o mercado de banda larga fixa? A gente tem conversado aqui com alguns players, é um mercado que entrou numa fase de estagnação pós-pandemia, sem muito crescimento orgânico, uma operadora brigando muito com a outra, um cenário competitivo muito acirrado ainda. Como é que você está avaliando essa evolução, principalmente na tua região? O Brasil é muito grande, é isso que eu ia destacar aqui, né? Eu posso falar lá da nossa região sul, né? De fato, eu acho que a gente está no ápice da oferta, vamos dizer assim, né? É muito difícil você encontrar hoje uma área que não tem, às vezes, múltiplos players oferecendo o serviço, né? Esse, sem dúvida, a gente teve a pandemia, né, que incentivou ou fomentou muito o avanço, as pessoas ficaram nas suas casas, precisavam de mais comunicação, e acabou fomentando muito o crescimento desse mercado. Bom, depois que a pandemia passou, a vida voltou ao normal tal, e a coisa deu uma sentada, e a gente passou um ano, 2022, assim, eu diria até bastante difícil, porque teve um aumento muito forte da inadimplência, os níveis de cancelamento aumentaram muito perto do nosso histórico que a gente tinha vivido até então. 23 a gente teve que fazer uma arrumação na casa para se adequar a esse novo momento, e agora a gente já se sente bem organizado para tentar voltar a crescer. Não vai ser possível nos patamares que isso aconteceu no passado, evidentemente, um mercado plenamente atendido, né? Mas aí é que a gente acha que tem esse fator da entrada nossa na móvel. Eu estou só voltando um pouquinho porque eu quero destacar o quanto de sinergia a nossa rede fixa ela tem com a rede móvel. Então é importante dizer que hoje a Unifique tem a maior capilaridade de rede de fibra no sul do Brasil, e a gente consegue conectar essas herbes com uma capacidade de backhaul muito grande. Então, cada herb que a gente está ligando hoje, a gente liga 2 links de 10 gigabits. Então, isso até bem pouco tempo atrás era meio impensável. E é um investimento que você não precisa fazer de novo, né? Já está lá. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem uma sinergia. Hoje eu estou vendo, por exemplo, como eu falei aqui no início da nossa conversa, que a gente ainda investe muito em lojas, porque cidade pequena, você tem um público que gosta de ir lá falar com uma pessoa e atender. Mas a gente sempre via as nossas lojas assim, um pouco vazia, né? Porque o cara vinha lá pegar a segunda via, que ele pode pegar no aplicativo, mas, como eu te falei, algumas pessoas preferem ir até lá, conversar, fazer uma reclamação ou fazer a contratação do serviço. Hoje eu estou vendo nessas mesmas cidades que a gente está lançando a móvel, a nossa loja cheia, tivemos que aumentar o número de atendentes. Então, assim, mas a loja é a mesma, o aluguel da loja é o mesmo, o custo dela é a mesma. Então, essa sinergia toda, eu estou bastante otimista que está funcionando muito bem. Agora, dentro do cenário do mercado, a gente tem 2 desafios, né, que estão colocados. Um é você conseguir ter um equilíbrio no cenário competitivo, né? A gente ainda tem uma guerra de preços muito agressiva em alguns segmentos, principalmente em algumas regiões do Brasil, e a gente tem sempre aquele dilema, né, de continuar crescendo através de aquisições ou crescer através de um crescimento orgânico. Como é que você vê a dinâmica desses 2 elementos? Como é que está o cenário competitivo e como é que está o cenário de fusões e aquisições hoje no mercado? A Unifique, desde antes da abertura do capital, ela sempre teve atuando nesses 2 caminhos, né? A gente fez muitas aquisições ao longo da nossa história, foram mais de 30, né? E também sempre buscamos um crescimento orgânico também significativo. Hoje o crescimento orgânico nós estamos
batalhando aí, temos conseguido melhorar. 2024 a gente consegue apresentar resultados já melhores que 2023. Sofremos um revés agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, que é um estado importante para nós, onde nós temos quase 200 mil assinantes, atendemos algo como 100 e poucas cidades lá, e essa tragédia aí que no mês passado lá tomou conta do estado lá, a gente foi fortemente atingido. Felizmente temos uma estrutura de boa envergadura, conseguimos atuar. Hoje eu diria que 90% lá do trabalho já foi realizado, e a gente agora está correndo atrás aí desses 10% que tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então ainda tem sequela então dessa temos tragédia? Sequela. Hoje nós ainda temos aí, a gente chegou a ter 34 mil assinantes afetados diretamente. Hoje nós temos perto de 5 mil clientes que talvez muitos desses nem voltam porque possam ter perdido até suas casas. Então a gente acredita que até final desse mês a gente vai ter um balanço. Mas para responder adequadamente a pergunta que você fez, nós também estamos aí no mercado, somos uma empresa capitalizada, nós somos a empresa hoje do nosso segmento, das quais divulgam seus resultados para o mercado a menos endividado. Então nós temos capacidade hoje e interesse sim em fazer aquisições, principalmente próximo da área que a gente atua. Esse é um caminho que eu acho que é meio inexorável num cenário tão competitivo, né, em que você tem tanta disputa. Para a gente fechar, queria que você avaliasse um pouco do ponto de vista de políticas públicas. A gente sabe que existe um esforço da Anatel de dar um tratamento assimétrico para pequenos provedores, o próprio Ministério das Comunicações com algumas políticas, principalmente do FUST, muito focado também em pequenos provedores. É suficiente? Vocês sentem falta de mais incentivos, de mais condições para disputar o mercado, para poder crescer, para avançar em novos serviços? Como é que você faz uma avaliação hoje do cenário institucional e das políticas públicas que afetam o setor? Bom, primeiro, Samuel, se a gente for analisar um pouco do que já se passou, nós temos que reconhecer que a política da Anatel de incentivar as PPPs, os pequenos provedores, eu acho que é um sucesso inegável. Se a gente olhar o que era o mercado de banda larga no Brasil há 10 anos ou 15 anos atrás e o que ele é hoje, eu acho que a gente tem que dar esse reconhecimento de que é um sucesso. Isso comparando até com países com níveis de desenvolvimento superior ao Brasil. Então, acho que isso é um sucesso. A gente sabe que hoje está num momento aí que está se discutindo muito isso, que o pessoal está falando, poxa, o pessoal conseguiu muito mercado, mas eu acho que foi pela competência desses empreendedores, o pessoal também se arriscou, e eu acredito que isso deva ser mantido. E nós hoje estamos defendendo que isso seja levado também para a telefonia móvel, porque eu acho que as pequenas empresas podem sim dar sua contribuição para fazer esse setor de telecomunicação se desenvolver no Brasil. Aliás, você é um dos grandes usuários aí do espectro de 700 MHz em caráter secundário, né? Vocês fizeram alguns pedidos para a Anatel, tem utilizado ele. Como é que vocês veem hoje a necessidade de espectro dos pequenos provedores e essa necessidade de dar saída que vocês, ao entrarem no 5G, passam a ter para os clientes de vocês nas outras bandas? Eu diria que isso é um ponto fundamental, né? A gente que está entrando no mercado, investindo nessa infraestrutura, fazendo cobertura, né? Uma frequência baixa hoje, acima de 1 GHz, ela é fundamental para que a gente consiga ter no mínimo um equilíbrio justo desse investimento, para que a gente possa ter algum grau de competitividade e ofertar um serviço de primeira linha para os clientes, né? Me parece que esse ponto aqui, infelizmente, tivemos alguns percalços desde o leilão, algumas situações aí que acabou talvez fugindo um pouco do que se tinha planejado, mas me parece que agora a situação está se voltando a pelo menos buscar ter um equilíbrio. Eu acho que isso vai ajudar bastante. E no final do dia, Samuel, às vezes o pessoal prega aí essa
essa briga do pequeno contra o grande. Eu tenho uma visão mais otimista disso, né? Eu acho que a gente pode, não precisa brigar com o grande, eu acho que a gente pode complementar, né? Então, eu acho que talvez aonde o grande está fazendo um trabalho melhor, talvez nem faça sentido a gente estar lá, mas nas localidades, principalmente de menos densidade, eu acho que a gente pode sim colaborar, porque como a gente é mais local, mais próximo, eu acho que a gente possa contribuir e no final do dia todo o setor acaba sendo beneficiado e principalmente a população, né? No final das contas existe uma competição, né? Assim, é uma cooperação, mas existe um esforço para que todo mundo caminhe no mesmo sentido, né? Sim. Fabiano, te agradeço esse bate-papo, agradeço muito a tua participação pela primeira vez aqui no nosso Boletim Teletime. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Em breve a gente traz mais uma grande entrevista com mais um grande entrevistado diretamente aqui do Encontro Nacional da Brint 2024. Ficamos por aqui, agradeço pela audiência. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, obrigado. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil.